especial. Porque desde domingo, quem estava aqui domingo? A palavra de Deus não falou abundantemente? E a palavra do Senhor falou sobre caráter no domingo, não fez? Que a gente precisava mudar o nosso caráter. Porque o cristão não pode ter certas atitudes. E que a gente tinha que pedir ajuda para Deus, para que Ele pudesse transformar o nosso caráter. E uma coisa ficou assim, falando ao meu coração, e eu falei, terça-feira, eu falei, tomara que seja o dia de eu pregar, para eu poder falar sobre isso. Quando eu vi, era o dia de eu pregar. Deus queria que eu falasse sobre isso. Gente, a base de uma vida vitoriosa, de um bom caráter, é a gratidão. Tudo aquilo que foi ensinado no domingo, se você não tiver um coração grato, você não consegue realizar nada daquilo que foi falado. Porque o segredo para as pessoas vencerem na vida, ter uma vida feliz, bem-sucedida, é a gratidão. Quando a pessoa ela não tem um senso de gratidão, que foi um dos itens que a gente comentou quando eu citei lá, né? Não existe, não é normal uma pessoa que se diz cristão, lembra que eu falei isso? E a pessoa é o quê? Ingrata. E a pessoa não tem a capacidade de reconhecer o que as pessoas fazem, de reconhecer aquilo que Deus faz na vida da pessoa. Lembra que a gente falou sobre isso? E Deus ficou falando no meu coração, meu povo precisa aprender sobre gratidão. Então, já que Ele falou isso, eu trouxe aqui para vocês uma coisa que eu tenho aqui na minha mão. O que é isso que eu tenho na minha mão? É o quê? Vocês não sabem de nada. É o quê? Dominó. Pode estar entendendo? Um dominó, aliás. É o quê? Uma caneta. Um dominó. É o quê? Vocês começaram bem e terminaram ruim. É um controle remoto. Um controle remoto. A gente já pregou sobre controle remoto. Lembra, né? Que na caixa tinha controle remoto? Pois é. Apagador? Apagador? Não. Gente, vocês começaram bem. Vocês falaram que é o quê? Uma caixa. Mas não é só uma caixa. É a caixa da gratidão. E aqui dentro existem os 7 pilares da gratidão, ou seja, 7 coisas que sustentam, igual aqui na igreja, aqui nessas paredes existem colunas, tá vendo? Isso aqui é uma coluna, essa coluna desce aqui, para segurar o teto. Então, toda casa precisa ter o quê? Colunas, pilares, colunas que sustentam algo. E nós vamos falar aqui dos 7 pilares da gratidão. Então, não é só uma caixa. A caixa da gratidão, gente. Vocês, estou dando a dica que estou falando de gratidão, ninguém arriscou. Bom, só que hoje vai ser diferente. Sempre todo mundo participa, né, no encontrão. Hoje quem vai participar? Cadê os obreiros? Levanta os obreiros. É vocês. Vocês vão participar. Nós temos 7 pilares. E cada obreiro vai vir aqui, vai ler o pilar, vai falar, vai ler a palavra que Deus quer nos ensinar, o versículo que Deus quer nos ensinar. E nós vamos falar a respeito, amém, pessoal? Quem vai ser o primeiro obreiro? A obreira Thalita ali à disposição do Senhor. Obreira, seja ali, Vamos lá. Primeiro pilar da gratidão é o quê? Se lembrar. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Salmo 103, 2. Primeiro pilar, então, é o quê? Se lembrar. Se lembrar.
Uma pessoa que não se lembra, uma pessoa que se esquece fácil das bênçãos de Deus, ela consegue ser uma pessoa grata? Uma pessoa que se esquece fácil, ela não é grata. Nem com Deus e nem com os homens. Então, é muito interessante essa palavra, Brena, porque fala: bendiga o Senhor a minha alma, e a minha alma, que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O que você acha a respeito disso, Brena? Eu acho aqui que o salmista, nós precisamos ser como esse salmista, né? Porque nós temos uma vida corrida, principalmente os adultos, né? E a gente, no nosso dia, a gente vive muitas coisas e nós muitas vezes não somos gratos por orações que nós vivemos que um dia a gente nem percebeu que já aconteceu. Igual, nós estamos vendo aqui um pós-pandemia. E aqui todo mundo está aqui respirando, todo mundo aqui está com saúde, todo mundo aqui tem a sua família. E houve um período, por exemplo, que o ar, que a respiração era uma coisa que as pessoas temiam. As pessoas estavam no hospital e as pessoas não sabiam se ela ia ter o ar ou não. Você já parou para pensar? Você já agradeceu o ar que você respira hoje? O ar que você respira é uma bênção de Deus. O alimento que você come na sua casa é um alimento que é uma bênção de Deus na sua vida. Quantas pessoas estão orando para ter o alimento que você tem? E aí você não é grato. E eu estou falando das coisas que aos olhos humanos são pequenas, porque muitas vezes é isso que a gente não valoriza. Quando a gente pensa que eu não me esqueça das bênçãos, as pessoas pensam em carro, em casa, em coisas grandiosas. Quando na verdade o nosso coração tem que ser grato todo o tempo. O ar é mais grandioso do que casas e carros. Sim. Quantas pessoas morreram deixando casas e carros? Quantas pessoas tinham dinheiro, mas não tinham ar? O dinheiro dela não resolveu o problema dela. Então, por isso que eu acredito que nós precisamos aprender que essa lição é isso, que nós devemos todos os dias, né, ser gratos pela nossa família, pelo nosso emprego. Quantas pessoas estão desempregadas? Os pais que estão aqui hoje, por exemplo, vocês têm um trabalho, vocês têm de onde tirar o sustento dos seus filhos. E quantos pais acordaram hoje sem saber o que iriam fazer para prover o sustento da sua família, para prover o sustento da sua casa? Então, olha como nós somos abençoados, mas muitas vezes, como a gente passa por muitos problemas, por muitas dificuldades, a gente foca no problema, a gente foca naquilo que a gente ainda não tem e a gente se esquece de agradecer aquilo que a gente tem, mesmo que aos olhos humanos seja pequeno, nós devemos agradecer. Existe uma frase que as pessoas falam assim: fulano tem memória curta. Quem já ouviu uma frase dessa? Fulano tem memória curta. A gente costuma falar isso quando a gente quer dizer de uma pessoa que se esqueceu do que ela já passou, do que ela viveu, de quem ajudou, do que Deus já fez. Só que quando a gente age assim, sem se dar conta, o cristão não pode ter memória curta. Porque obreira, sabe quem tinha memória curta? O povo lá que ele tirou da escravidão. Mas curta demais, gente. Deus tirou eles da escravidão. Eles sentiram fome. Eles se esqueceram que Deus iria alimentá-los. Eles se esqueceram da dor que eles sentiam aonde? Na escravidão. Por isso que tem gente que sai da igreja. Por isso que tem gente que ela veio para a igreja por uma razão. Ninguém vem para a igreja, né? Você não tem uma razão. Ela veio por uma razão. Ela veio procurar uma razão para a vida dela. Ela veio cheia de problemas, cheia de situação. Aí ela muda, ela abandona os problemas, ela passa a servir a Deus. E aí a memória é curta faz ela pensar assim: eu acho que lá fora pode ser melhor do que aqui. Mas ela era lá de fora. E era ruim. Mas a pessoa o quê? Tem a memória curta. A pessoa esquece. Então, obrigada, Brena. Primeiro pilar é esse: se lembrar. Para você ser grato a Deus pelas coisas da sua vida, para você ser uma pessoa grata com os seus irmãos, com as pessoas que são usadas por Deus para te ajudar, você não pode esquecer o que as pessoas fizeram por você, o que Deus já fez por você. Então, se lembrar, gente, é muito importante. Amém? Qual que é o segundo? Vem cá, Breno. Segundo pilar da gratidão
não se corromperem, porque tenham conhecido a Deus. Não, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Romanos 1:21. olha isso. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus como deveriam. Quer dizer, não foram gratos a Deus, nem lhe renderam graças, né? Não foram gratos. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu. Você está falando daquele povo, né? Daquela época. E o que isso significa? O que significa para você essa questão de não se corromper? Que foi o que aconteceu aqui. Então, sobre essa questão de não se corromper, ser grato a Deus é ter uma vida em todos os sentidos que vai ser louvável a Deus. Ter uma vida que vai ser uma oferta agradável a Deus. Então, se por exemplo, você fala, mas eu estou todo dia aqui na igreja, eu todo dia venho ao culto, mas será que os seus pensamentos não envergonham a Deus? Será que os seus pensamentos não te corrompem? Então, a gratidão ela é exercida com a nossa vida, com ações de graças, mas também dentro de nós, com a nossa mente, com o nosso coração, porque tudo aquilo que a gente deve fazer para Deus, honrando glórias a Ele e louvando a Ele. Então os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas ações, tudo deve ser dado como um louvor e uma gratidão a Deus. Então que a nossa vida venha a ser assim, venha a ser incorruptível e que todas as áreas da nossa vida sejam áreas que vão louvar a Deus. E eu acho que fala muito sobre isso, sobre não se corromper. E é muito interessante, Breira, porque o que eu entendo, as pessoas aqui haviam conhecido a Deus e como eles não glorificaram a Deus, né? E nem renderam graças a Deus, nem foram gratos a Deus, os pensamentos delas se tornaram fúteis. Então, quando você não é grato, o seu pensamento se torna em pensamento fútil. Você dá espaço, você entende? Se você não der espaço para a gratidão, o seu pensamento vai ser pensamentos fúteis. O seu coração vai ser um coração obscuro, em trevas. Se você não der espaço para a luz, o que sobra? Trevas. Se você não der espaço para a gratidão, para ter pensamentos de gratidão, você acaba dando espaço para os pensamentos fúteis. São pensamentos ruins, pensamentos que não valem de nada, que não prestam, que não te fazem crescer. Então, não se corromper é esse pilar. E para eu não me corromper, eu preciso entender isso. Eu preciso compreender isso. Bom, então, eu vou dar espaço para pensamentos, eu vou pensar como uma pessoa grata, para eu não pensar nas trevas, para eu não pensar no erro, para eu não pensar no pecado. Consegue entender isso? Então, guarda isso no seu coração. Terceiro item. Olha só, presta atenção. Terceiro pilar que sustenta a gratidão é? Retribuir. Retribuir. Não deixem de te dar graças por você, mencionando-os em minhas orações. Efésios 1:16. Aqui Paulo, né, na carta que ele faz à igreja de Éfeso, ele fala: não deixo de dar graças a vocês, né, de dar graças por vocês, aliás, mencionando-os em minhas orações. Por onde Paulo passava, ele fazia discípulos. E esses discípulos eram pessoas que ele amava como igreja. E essas pessoas eram pessoas ali que ajudavam no ministério. E é muito engraçado que aqui ele está em outro lugar, mas ele faz a carta para a igreja, falando ali que ele não deixa de dar graças a Deus
por aquelas pessoas e que Ele não deixa de mencionar aquelas pessoas nas orações dele, Ele não deixa de orar por aquelas pessoas. Quer dizer, é uma retribuição que Ele faz, porque aquelas pessoas também oravam por Ele, também tinham um carinho, né? As pessoas que Ele cruzou na vida também tinham um carinho por Ele, também oravam por Ele, e Ele faz o quê? Ele retribui, Ele dá graças pela vida daqueles irmãos. Ele ali, né, fala, ó, eu não tiro vocês das minhas orações, né? Com outras palavras, é isso que Ele disse. Eu não tiro vocês das minhas orações. E a gente precisa aprender a retribuir. Sabe? A gente tem tanta gente que só recebe. O que você tem a falar sobre retribuir, obreiro? O que você acha? A importância de retribuir? Bom, é muito importante retribuir, né? Assim como foi falado ali, né? Paulo, eu vejo que ele estava ali, independente da situação que ele estava passando no momento, né? Ele sempre se lembrava, né, das pessoas do qual ele passou, falou sobre Deus, e de incluir, né, nas orações, né? Eu penso muito, né, vendo essa palavra, da avó Vilma, né, que ela sempre, ali no grupo da igreja, ela sempre manda a palavra, ela sempre está orando por nós todos os dias, né, por cada um de nós, né, a hora de madrugada, às vezes a gente precisa de alguma coisa, a pastora está ali sempre pronta a orar pela gente, né? Então, fico feliz, fico muito grato. E ali na questão de Paulo, né? Ali quando ele retribuía, né? Porque quando ele passava, ele ensinava, ele via as pessoas ali, ele sentia a gratidão das pessoas, né? E ele incluía dentro das suas orações, né, aquelas pessoas, né? Porque às vezes a gente fala sobre Deus, fala com uma pessoa, e muitas vezes acontece na nossa vida corrida com que a gente acaba perdendo contato com aquela pessoa, né? E Paulo ali, mesmo ali estando longe ou distante, ele sempre se lembrava, olha, aquela pessoa foi importante, eu oro pela vida dela, porque eu quero que o Senhor abençoe, porque eu quero que ela prospere, eu quero que ela tenha uma vida diferente com Deus. E esse exemplo que você deu, por exemplo, da pastora Vilma que ora por nós. Poxa, todo mundo sabe que a pastora Vilma ora na madrugada pela gente, todo mundo sabe disso, né? Ela vive falando, a gente que conhece a vida dela, 3 horas da manhã, enquanto muitas vezes você está dormindo, tem alguém intercedendo por você. E quando a gente fala sobre retribuir, é assim, né? Quantas pessoas recebem essa oração, recebem o que a pastora tem para dar, mas não está disposto a retribuir. E as suas orações por ela? E a pastora tem cuidado. Hoje ela falou para mim que ela estava doente, hoje a pastora foi para o hospital. E ela ficou triste. Sabe por que eu estou triste? Porque eu não consegui fazer o xaropinho do menino da igreja que não está bem, que pediu. Quer dizer, olha esse cuidado. Aí, a pessoa às vezes que recebe esse cuidado, ela não está preocupada em quê? Retribuir. Retribuir é importante. Poxa, se você for a pessoa que entende que você tem que retribuir, você vai ver tudo que Jesus fez e você vai falar assim, e agora eu não consigo retribuir, porque o que Jesus fez por mim foi o quê? Muito grande. Eu não consigo, tudo que eu fizer não chega nem aos pés do que Jesus fez por mim. Mas então eu vou fazer tudo que eu puder. Qual o tipo do pensamento da pessoa que entendeu que gratidão é retribuir? Que o pilar da gratidão é você retribuir. Tem gente que está acostumada a só receber. Tudo é você ora por mim, tudo é pastora precisa de ajuda, tudo é. E aí, ela não está disposta a ajudar. Ela não está disposta a agradecer a Deus, a ser grata às pessoas, a entregar para as pessoas aquilo que ela quer. Recebe. Então, aprende uma coisa: retribuir. Se você não aprender a retribuir o cuidado que as pessoas têm para você, às vezes você, filho, fala assim, é minha mãe, então ela faz, ela tem que fazer. Quem me disse? É a sua mãe. Ela faz, ela tem a obrigação de fazer.
Mas e aí? E aí? E você? Você vai lá e você fala, ó mãe, obrigado por isso, ó mãe, uma cartinha, ó mãe, eu vou lavar a louça, porque eu vi que a senhora fez a comida, a senhora está cansada, eu vou lavar a louça. Cadê? A sua parte de retribuir o bem que você recebe. Se você recebe o bem, você precisa entender que você precisa entregar o bem. Compreende uma coisa? Você não pode ser um poço de água parada, que chega em você a água e você o quê? Não flui. Você não pode ser um poço de água parada. Água parada não faz bem, água parada é ruim. Água parada dá dengue. É ou não é? Agora, você tem que ser uma cachoeira. Você recebe e você o quê? Entrega. Você entendeu? Você quer nadar numa poça de água podre parada ou você quer nadar numa cachoeira? Entendeu? Então, essa é a lógica. Na nossa vida a gente recebe e a gente entrega. Se você só recebe e acumula para você é um baita de um egoísta, um ingrato, e aí você não vai conseguir chegar no céu. Se você é uma pessoa que não consegue reconhecer o que as pessoas fazem por você, esquece. Esquece. Então, aprende. Amém, pessoal? Desde um propósito, não sei se vocês se lembram que a pastora fez da gente orar. Daquele dia em diante, eu já estava orando às 3, passei a orar meio-dia, agora eu oro às 3 vezes ao dia pela nossa igreja. Eu falei 3 horas da manhã, né? Daniel. Era hora 3 horas da manhã e agora a hora é Daniel, que é a nossa liderando. E aí, você manda mensagem para o pastor e fala que você ama. É sobre isso. Ah, mas eu vou ficar lambendo as pessoas. Você gosta de ser lambido, né? Você gosta de ser mimado. Eu vou ficar mimando, mas você gosta de ser mimado. Você receber, você gosta, né? Então, vamos mudar. Amém, pessoal? Vamos mudar. Deus está ensinando a gente a ter caráter. Amém, pessoal? Quem vai pegar o próximo? Obreiro Leandro. Não esmorecer. Não esmorecer. Tem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Olha isso, deixa eu só complementar aqui. Olha só, deem graças só quando tiver tudo bem. Não é isso que a gente leu aqui? Hã? E é aí que as pessoas pecam. Porque se você esmorecer, você não vai conseguir ser grato. Não é só quando está tudo bem. A gente vai ter que aprender a ser grata em todas as circunstâncias. Ah, mas por quê? Aqui já falou. Porque esta é o que, obreiro? Esta é o que? Esta é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é você ser grato a tudo. E quando eu falo tudo, é de coisas pequenas que você considera pequena. Porque se você não for fiel um pouco, como que Deus vai te pôr no mundo? Então você tem que ser fiel com coisas pequenas. Poxa, Deus me deu um tênis. Você não vai olhar o carro que Ele deu para outra pessoa. Você vai olhar para o tênis que Ele te e vai glorificar. Porque tem gente que está andando descalço. E de você ter um coração grato com um tênis, um dia você vai ter o carro. Você compreende? Mas sabe qual é o problema? O problema é que você não é grato pelo seu tênis. Aí quando você tiver um carro, você também não vai ser grato pelo carro. Porque você não exercitou a gratidão. Então não vai ter gratidão. Não é sobre o que você recebe. É sobre quem recebe. Se quem recebe tiver um coração sujo, você pode ganhar 1 milhão
que vai ser um problema. Você vai encontrar problema. Porque não é sobre o que você recebe, mas quem é que está recebendo. Consegue entender isso? Consegue compreender? Como é importante você entender, dar graças em qualquer situação. Dar graças em pequenas vitórias e dar graças em vitória nenhuma. Porque quando você fala assim, caramba, puxa vida, ó, igual aconteceu no final do ano, ele bateu o carro, caramba, bate o carro. Dinheiro? O que você faz com o dinheiro? Você perde, você trabalha e você ganha. Você entendeu como que você resolve o problema do dinheiro? Se o seu problema é dinheiro, você não tem o quê? Problema. Tem gente que fala, qual é o seu problema? É dinheiro? Eu falo, você não tem problema. Porque o dinheiro você trabalha e você repõe. Agora, se ele tivesse morto, aí nós teríamos um problema. Aí o problema. Entendeu? Entendeu o que é problema? Pô, mas eu vou glorificar se eu bati o carro? Pois é, você vai. E aí que está o segredo. Você precisa compreender sempre que até quando acontecer algo que você considera algo, poxa, aconteceu algo ruim, você precisa compreender. Se você é filho de Deus e aconteceu algo que te parece ruim, você precisa compreender, tem algo muito pior do que isso por trás, que Deus me livrou e eu nem sei. Consegue compreender, gente? Vocês estão conseguindo entender? Pegar a visão? Não. Só o obreiro que eu vou falar hoje. Então, você está conseguindo pegar a visão? A visão é essa. A visão é sobre a gente compreender. Eu sei que você gosta de falar, né? Estão acostumados a falar que ele encontrou, mas hoje Deus colocou no meu coração que era assim. E como são 7 itens, senão a gente não vai conseguir sair daqui, tá? Então, vamos lá, o próximo. O obreiro já é operado. Capengando é operado e vai estar na fé, amém? Reconhecer. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Salmos 92, 1 e 2. Reconhecer. É aí que as pessoas às vezes falham, viu? Porque olha o que a gente consegue entender aqui, ó. Como é bom render graças ao Senhor, cantar louvores igual a gente hoje, né? Nós colocamos no grupo da igreja. Depois leiam o que eu coloquei no grupo da igreja hoje, né? Que era para a gente chegar louvando, né? Mas olha que legal essa palavra falando. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Para você viver uma vida para Deus, ou seja, de manhã você fala de Deus e glorifica a Deus, e de noite você glorifica a Deus, ou seja, todo o tempo você glorifica a Deus. E para você glorificar a Deus todo o tempo, você tem que reconhecer que Ele é isso. Se você não reconhecer o seu amor leal, se você não reconhecer que Ele é fiel, como você vai dar graças à fidelidade? E é aí que as pessoas pecam. Elas não reconhecem. Elas não reconhecem o que Deus faz. Elas não reconhecem que as pessoas que amam ela, estão ao lado dela, fazem por ela. Elas não reconhecem. Elas pensam, por exemplo, que fulano fez algo para mim. Tudo bem. As pessoas não têm costume de falar obrigada. As pessoas, elas pensam que os outros, quando são gentis com ela fala assim, não é mais do que obrigação. Não é assim não. Tem uma frase que fala, gentileza gera gentileza. Se vocês soubessem quantas vezes essa frase fez sentido na minha vida, sabe? Porque gentileza gera gentileza. Poxa, você quer que todo mundo seja gentil com você, te ajude, estende a mão para você.
E aí as pessoas são usadas por Deus para te ajudar. Você não reconhece. Você não fala um obrigado. Você não tem uma atitude de falar assim, nossa, fulano está cuidando de mim, mandando mensagem para mim, perguntando como eu estou, cuidando de alguma coisa. Eu vou fazer um bilhetinho, eu vou comprar um bombom, eu vou fazer um agrado, eu vou falar para essa pessoa, eu vou reconhecer o que essa pessoa fez. Se você não reconhece, preste atenção, não dá para ser grato sem reconhecer, porque senão é uma gratidão falsa. A gratidão verdadeira é aquela que reconhece os que ajudaram, reconhece os esforços das pessoas ao seu redor, reconhece os esforços de Deus. Você tem que reconhecer os esforços de Deus. Se você não reconhece que Deus é grande, que o sacrifício dele foi para te salvar, como que você vai ser grato a ele? Você acha que ele morreu por mim, aí tá bom, morreu. Doeu nele, né? Doeu, tá bom. Eu recebi. Mas reconhecer. Quando eu penso no sacrifício de Jesus, eu penso que foi doloroso. Quando eu penso no sacrifício de Jesus, eu penso que doeu. Eu penso que ele chorou. Que quantas pessoas que ele curou cuspiam nele lá, que ele chorou. Ele estava aqui em forma humana, ele teve medo. O amor dele foi tão grande. Então, olha só o que eu faço para eu ser grata a ele. Eu simplesmente não falo, Jesus morreu por mim. Não, pera. Eu trago à minha memória, minha mente, os fatos que me fazem perceber o que foi aquele sacrifício por mim. Você consegue entender? Às vezes você fecha os olhos e segue. Às vezes você fecha os olhos e segue. Mas você tem que reconhecer. Às vezes Deus usa pessoas para te abençoar. Eu lembro de um dia, por exemplo, que Deus usou meu irmão para me abençoar. Ele tirou dele e deu para mim. Eu só sei disso não porque ele falou. Eu não sei porque ele falou. Ele não chegou e me falou assim, eu estou tirando de mim, estou deixando de comprar uma coisa importante para mim para te ajudar. Ele não falou isso. Eu só sei que ele tirou dele para dar para mim. E aí eu sou grata até hoje por isso. Porque eu pude olhar para o sacrifício que ele fez e entender. Ele não está só me emprestando dinheiro. Na situação que a gente teve, um problema na fábrica, que a gente teve que se levantar. Ele não está fazendo só isso. Não era só isso. Não era emprestar o dinheiro. Podia ir no banco pegar um empréstimo. Tinha um sacrifício ali. Aquela pessoa para me ajudar. Que ele deixou de comprar coisas para ele. Para poder me abençoar. Você consegue entender? E para eu entender isso, eu tenho que perceber. Às vezes as pessoas te ajudam e não necessariamente com dinheiro, mas com tempo. A pessoa ela dá para você, oferta para você o seu tempo. E você não para pensar, poxa, olha o sacrifício dessa pessoa. Ela poderia usar esse tempo para fazer outra coisa. Ela está usando esse tempo para falar comigo, para orar por mim, para me dar um conselho. E às vezes eu vou fazer um atendimento e até parece que a pastora é chata. Porque a pastora vai dar um conselho, vai pegar no pé, vai dar uma direção, falar, você está fazendo errado. Tenta fazer assim, porque às vezes de fora a gente está aqui para ajudar, para orientar. E às vezes até parece que a pastora é chata. Você não olha e fala assim, poxa, a pastora poderia não estar falando comigo. Poderia estar na casa dela, assistindo TV, com a família dela. E ela está aqui, Entendeu? Então, poxa, para pensar. Estou dando esses exemplos, mas só para isso. Para você, para desenhar. Porque eu acho que falta em você reconhecer o carinho, o cuidado, o que um irmão faz pelo outro, sabe? Falta. Para você ser verdadeiramente grato, você tem que olhar a fundo. Poxa, olha essa pessoa, ela está se sacrificando. Se você souber, eu estou aqui, por exemplo, com dor de cabeça, cansada, um calor, hoje minha pressão deve ter caído, mas eu estou aqui.
Se você olha por esse lado e fala, poxa, a pastora está aqui se esforçando para pregar a palavra de Deus, você está aqui transformado. Você não vai estar aqui pensando em outra coisa, dormindo, entendeu? Não vai. Você consegue compreender? Quando você está aqui pensando em outra coisa, quando você está aqui dormindo, quando você está deixando o cansaço te levar, quando você chega e não presta atenção, está aqui com o foco lá, você não está prestando atenção no sacrifício nem das pessoas. Sabe? Existem pessoas que arrumaram aqui para quando você chegasse aqui que pudesse estar limpo esse chão, essa cadeira nesse lugar. Existiu Deus aqui, ó, preparando este lugar para que a presença do Senhor estivesse aqui, inundasse. Mas o que as pessoas fazem? Elas não reconhecem. Se não reconhecer, não adianta. Então tem que reconhecer. Amém, pessoal? Quem vai pegar o próximo? Só tem essa mais uma, hein? Você é o próximo. Só tem essa mais uma. Não se achar suficiente. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Colossenses 3,17. Bem, querido, você não pode se achar suficiente. Tem gente que se acha suficiente. Eu sou bom, eu faço, eu aconteço. É isso que essa palavra fala, Breno? É isso. É importante que a gente entenda, né, que a vida de quem é grato é a vida da pessoa que tem a completa consciência de que sem a graça de Deus nada seria possível. Porque desde as coisas mínimas, né, como a Brena já falou, mas até mesmo as coisas grandiosas. A questão é que as pessoas, elas têm dificuldade de ser fiel a Deus em qualquer situação. Aí você é fiel a Deus um pouco e quando Ele te coloca sobre muito, você acha que muito vem de você e não de Deus. E isso é a essência de uma pessoa ingrata. E a pessoa ingrata, ela não vai chegar mais longe. Porque quanto mais Deus fizer, mais longe de Deus ela fica. Porque ela está com a vida dela ligada às bênçãos e não ao abençoador. E a gente nunca pode se deixar levar dessa forma. A gente precisa aprender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Mas a gente nunca pode se esquecer que aquilo que a gente vive, só Deus podia fazer. Então, já que só Ele podia fazer, Ele é digno de ser glorificado por aquilo. Deus tem que ser reconhecido pelas nossas bênçãos, pelos nossos frutos. Eu preguei há um tempo atrás sobre isso mesmo, né? Que como cristãos, a gente não tem que contar vitórias, conquistas. A gente tem que contar testemunhos, porque é diferente. Qualquer pessoa do mundo pode conquistar um bem material. Qualquer pessoa do mundo pode crescer, ser bem-sucedida, ter uma boa profissão, mas nós não somos qualquer pessoa. Nós somos filhos de Deus. Então, tudo que passa pelas nossas mãos, tudo aquilo que a gente alcança, qualquer lugar onde a gente for chegar, antes de nós precisa chegar no nome do nosso Pai, que é o Deus a quem nós servimos. Isso faz com que aquilo que vai acontecer na nossa vida faça brilhar não a nossa luz, faça brilhar Ele, porque Ele é a fonte da vida que nós temos, seja o testemunho, seja a bênção ou qualquer coisa que a gente vier a viver. A gente precisa fazer dos nossos testemunhos uma forma de glorificar o nosso Pai. É sobre isso. O quão bom você é. Não importa. Não importa o quão bom você é, não é o suficiente. Você entende? Não tem que ser o suficiente. Não é o suficiente. Você precisa entender que você precisa de Deus. Sem Deus você é ninguém. Nada. Sem Deus você é ninguém. Tudo. Deus, você é um nada que foi alcançado pela misericórdia dele. Exatamente. Porque quando Ele vier, isso não vai te tornar alguém melhor do que o outro só porque você tem Deus. Não. A gente continua sendo o vermezinho de Jacó lá, que Deus, só porque Ele é bom, derramou a misericórdia e abençoou e fez crescer. Então no final, tudo volta para Ele. Mesmo que a gente tenha o Senhor, a gente continua sendo insuficiente. E quanto mais a gente entende isso, mais a gente depende dele. Essa é da fé, essa daí é das minhas. É isso, obreira. E quando o Senhor fala aqui, ó, façam tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em atitude, tudo faça em nome de Jesus, dando graças ao Pai. Então tudo que você vai fazer, você vai comer. Meu Deus, obrigado por essa comida. É um banquete.
Jesus, obrigada por este banquete. É arroz? Jesus, obrigada por este banquete. Você entendeu? É tudo. Eu vou comer em nome de Jesus. Eu vou fazer em nome de Jesus. Tudo na minha vida tem isso. Se eu vou fazer uma festa, eu vou fazer para glorificar Jesus. Na minha festa não vai ter música do mundo, não vai ter bagunça, não vai ter bebida. Ah, mas o convidado bebe. E quando eu vou na casa do convidado, ele deixa de beber porque eu estou lá? Quando você vai na festa da outra pessoa, a pessoa deixa de colocar música mundana porque você está lá? Não. Você deixa de colocar louvor? Você deixa de fazer as coisas por amor a Jesus? As pessoas demonstram aí a sua ingratidão. Tudo na sua vida tem que ter um sentido. O sentido é você ser grato. Amém, pessoal? Obreiro, último. Os últimos serão os primeiros. Se esforçar. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmo 50, 23. Eu falei isso há pouco tempo. Quem se lembra disso? Faz pouco tempo que eu falei. Eu falei esse daí quando eu expliquei para vocês que gratidão é um sacrifício. Que gratidão é tão difícil da gente ter que ela é considerada para Deus um sacrifício, algo que a gente deve ofertar, algo que dói na gente ter e a gente precisa fazer para glorificar Ele. Olha só, aquele que me oferece a sua gratidão como um sacrifício, honra-me. A gente honra a Deus. A gente honra a Deus quando a gente oferece a nossa gratidão. E Ele fala que vai mostrar a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Já que é um sacrifício breve, nós vamos convidar eles para fazer um sacrifício. Já que gratidão é um sacrifício, dos mesmos criadores de jejum da reclamação. Não é jejum de não reclamar, é jejum de reclamar, né? É jejum de reclamar. Você deixa de reclamar. Dos mesmos criadores do jejum de reclamar, nós vamos abrir hoje Se esforçar. o jejum da ingratidão. O que é jejum da... Não da gratidão. Jejum é tirar, gente. Então você vai tirar a ingratidão. Igual você fez o jejum da reclamação, você agora vai fazer o jejum da ingratidão. Você não está se esforçando para não reclamar? Agora você vai se esforçar para você ser grato. E como que a gente vai fazer isso? Seguindo esses passos. Coisas fáceis. Você vai ter que ser grato. Todo dia, toda hora, você vai pensar. Isso é muito interessante. Eu pedi para a Angélica imprimir. Eu pedi para a Angélica imprimir o papel. Angélica, imprime para mim esse papel com as coisas que eu ia ter na caixinha. Ela foi imprimindo e falou: tá pronto. Eu escrevi ok. Na hora que eu escrevi ok, e eu já tinha entregado para mim antes, né? Aí eu apaguei. Falei: obrigada, te amo. Pode olhar. E olha só, obrigada, gratidão, mas a gente, eu não ia normalmente falar um obrigada com tantos asas, um eu te amo, porque você cumpriu o papel. E é assim que a gente vai seguindo o nosso caráter, falando assim: ah, fulano sabe que ama, fulano sabe que eu gosto, fulano sabe que não sei o quê, e a gente não fala.
E a gente não demonstra as nossas gratidão. A gente não demonstra. Então, nós vamos nos esforçar. E eu quero saber quem é que vai entrar nessa comigo. Quem vai, de verdade? Pastora, jejum de ingratidão. E você sabe que esse jejum, na verdade, é igual ao jejum de reclamação. É um jejum porque a gente vai se esforçar, se sacrificar, mas é para que no futuro se torne algo que recorrente. É para que no futuro, não é igual o jejum de comida, que a gente fica um período sem comer e depois o quê? Vai encher o buchinho. Esse não. É um jejum de treinamento que a gente vai sacrificar e a nossa vida vai mudar. Quem tem fé? Você vai participar? Agora vai ser dobradinha. Jejum de reclamação, jejum de ingratidão. 2. Tava difícil. Tava difícil o jejum de reclamação? Você já estava esquecendo e começando a reclamar, que eu sei. Pensa que eu não sei, pensa que Deus não me mostrou. Mas agora, por falta de um jejum, nós vamos abrir 2. Jejum da ingratidão. Quando você for tomar uma atitude, você vai parar, opa, será que eu vou estar sendo ingrato? Ou será que às vezes você não vai estar sendo ingrato porque você vai fazer algo ruim, mas de não reconhecer, você está sendo ingrato. Você entende? Às vezes não é assim, nossa, fulano é ingrato, traiu. Às vezes não fez nada. E não fazer nada é ingratidão. Porque se você sabe fazer o bem e não faz, a Bíblia fala que você peca. A Bíblia fala que se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Então, se você está aqui para reconhecer que sem Deus você não é nada, que você precisa dele, se você está aqui e deseja lutar para você vencer, vai na fé, vocês vão vencer. Nem isso.